A coca é para lavar o estômago. E boldo? Toma boldo. Ah, eu não tenho boldo. Nossa, eu tô Professora, muito ruim. você já tinha ido para lá? Já, minha irmã mora lá faz 7 anos. Ah, tá. E gostou? É, Quer dizer, não foi, não eu, foi o momento, mas. eu tinha ido em janeiro desse ano para lá. Ah, pertinho. Não, Pertinho não, nem, né? 3.000 quilômetros, mas Não, não, eu assim, falo pertinho tempo. não pretendia voltar lá esse ano. Eu fui no começo do ano porque ela não veio, né? Então eu, minha mãe e meu filho fomos. Mas eu fui agora só por conta da doença mesmo, né? Infelizmente foi por conta disso. E ainda Ela, bem que foi rapidinho, né? ela foi para UTI no sábado, na segunda eu comprei a passagem e fui para lá na quarta. Aí na sexta à tarde eu vi ela, na sexta à noite ela teve alta da UTI. Que bom. Ela fala que eu fui para lá salvar ela, que eu acho que daí ela ficou mais tranquila, né? Que a ansiedade que gera, e ela era a única na UTI que não estava entubada, graças a Deus, né? Então ela ficava vendo aquelas pessoas sofrendo, aspirando o pulmão das pessoas, né? Via tudo, né? Terrível. Acho que o dano psicológico que a UTI faz, acho que é até pior do que o própria doença em si. É terrível. Meu marido trabalha aqui no HU, gente, se cuidem, pelo amor de Deus, porque o HU era uma ala só para o Covid. São 3 agora. E estão todas cheias. Não é com gente entubada, entendeu? Um monte que só com catéter ou com máscara, mas está lotado. Área que Professor, não estava sendo utilizada ainda. Diga, Marcos. bom, ó, eu e minha mulher nós tivemos ano passado. Foi É, terrível, ficamos Marcos. aqui trancados. Nossa, não fomos para lugar nenhum, mas ficamos aqui e tal, fizemos, né, tudo bem. Aí passou. Aí agora, dia 10, tomamos a primeira dose, vamos tomar a segunda agora, dia 10 de agosto. Né? Tá. A minha mãe tinha tomado a primeira. Né? Minha mãe tem 90 anos, mora com meu irmão. Meu irmão é desleixado, ele pegou. Só, só que nela não teve problema. Então, dá para se entender assim, que é que fala demais, meu. Olha, eu não aguento ver televisão. Eu não sabia que tinha tanto especialista nisso aí, e se tem tanto especialista, por que tá nessa situação no Brasil, né? Aí, pelo que eu estou vendo, não sei se eu estiver muito enganado, a vacina realmente acho que é o que tem resolvido o problema, de certa forma, pelo que eu estou vendo, né? Então, diz que tem essa por. Eu já tomei a primeira dose, né? A primeira, eu tomei a da AstraZeneca, né, de Oxford. Diz que ela já diminui 60% a gravidade. A primeira dose. Só a primeira dose já diminui 60% a gravidade. Porque o que acontece? Quem precisa de entubamento, eu não sei se vocês sabem, mas 70% das pessoas que entubam morrem. 70%. É um índice muito alto, né? 70% de quem entuba morre. E você que pegou, você sabe como é que é. O meu cunhado disse que, meu cunhado, a minha prima que pegaram, diz que dá uma tristeza, diz que não é só a dor, sabe? Diz que dói para respirar, né? Dependendo do caso, mas diz que dá uma tristeza profunda, uma angústia, diz que eles não conseguem nem explicar o que é. Não sei se é porque tem que ficar isolado, né? E lá onde a minha irmã mora, o protocolo de isolamento é de 15 dias, né? Aqui ainda é de 10, lá ainda é de 15 dias. Então é muito tenso, né? É muito difícil. Você já pensou ficar 15 dias com aquela menina trancada dentro de casa, sem poder sair, você ainda sem ar, cansado? É para surtar qualquer um, né? Não é fácil, não. Se cuidem, que é necessário. Ó, hoje a gente vai estar falando de publicidade na advocacia, tá?
A publicidade na advocacia, gente, é uma coisa que, assim, ó, vocês têm que pensar que é um trem que é proibido, tá? E que, em alguns casos, você pode fazer. Então, se você ficar na dúvida de se você pode ou se você não pode fazer, se você está com receio, alguma coisa assim, pensa que não pode, tá? Da publicidade na advocacia vai estar ali do artigo 39 ao 47 do Código de Ética, tá? Então, a publicidade na advocacia, ela é bem restritiva, bem restritiva. É lógico que a gente vê esse povo entregando panfleto na rua para fazer revisão de não sei o quê, para fazer recurso de multa, que mais, gente? Para fazer recurso de DPVAT, né? Tudo essas coisas. Então, assim, não pode, tá? Mas as pessoas acabam fazendo, até porque não tem denúncia e tal. Mas a publicidade na advocacia, ela é bem restritiva, tá? Deixa eu pegar aqui. Então, ó, a publicidade do advogado, ele tem que ter caráter meramente informativo, tá? E deve primar ali pela discrição e pela sobriedade, não podendo configurar a captação de clientela ou mercantilização da profissão. Aí vocês me perguntam, ué, professora, não posso captar cliente e nem tratar aquilo ali como uma empresa? Não, a advocacia você não pode tratar dessa forma, tá? Ela não é vista dessa forma. Na verdade, a gente tem uma legislação que proíbe tratar a advocacia dessa forma. Eu já vou mostrar para vocês quais são as formas, o que vocês podem fazer, tá? E o que vocês não podem fazer, ok? Tem alguém que mandou alguma coisa aqui? Cadê? Não? Não. Então, como é que tem que ser as características dessa divulgação que você vai fazer? Então, caráter informativo. Então, você tem que estar fazendo aquilo lá como se você estivesse passando uma informação, entendeu? Sobre um direito, por exemplo, se você é um advogado trabalhista e você quer falar de algum direito, você vai ali, faz um vídeo falando daquele direito, aquilo lá tem que ser sóbrio, simples, entendeu? Você não pode colocar umas bailarinas dançando, colocar alguma coisa desse tipo, tá? Porque senão eles vão entender como captação de clientela e mercantilização. Vocês podem reparar, a gente não vê propaganda de escritório de advocacia na televisão, a gente não vê outdoor, né? A gente não vê nada disso. A gente não vê propaganda ali no Facebook, né? Quando a gente vê alguma coisa, normalmente é porque já tem alguma informação, ou porque está oferecendo algum curso, alguma coisa nesse sentido, tá? Tem que estar sempre esse caráter informativo. Se você vai dar uma entrevista na televisão, então você tem que ir lá para estar respondendo as perguntas, né? Para estar tirando as dúvidas, então passando só a informação. Gente, tem advogado que faz outro tipo? Tem 2 advogados. Tem um que mostra os carros importados dele, a vida dele. Se vocês colocarem no YouTube, vocês vão ver. É um penalista, tá? Parece que ele já respondeu não sei quantos processos lá em São Paulo, mas não deu em nada, tá? Então, assim, tem uma outra advogada que é um corpão violão, nem sei se dá para falar isso hoje em dia, uma mulher muito bonita, que também faz propaganda, só que não obedece essa questão da discrição e da sobriedade, entendeu? Ela meio que sexualiza ali a propaganda dela, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá?
A OAB funciona nisso? Nem sempre funciona, tá? Mas e se funcionar no teu caso, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, se na prova da OAB de vocês cair alguma questão a respeito disso, lembra, quando que eu posso fazer propaganda? Quando for de caráter informativo. Lembra disso. Se você lembrar disso, o resto você vai conseguir responder a pergunta, tá? Então, tem que lembrar que tem que ser de caráter informativo. Se não for, pode ter certeza que não pode, tá? Os anúncios feitos pelos advogados devem ser pautados pelo caráter informativo, com descrição e sobriedade. Então, está ali no artigo 39. A publicidade do profissional, do advogado, tem caráter meramente informativo e deve primar pela descrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização. Porque o que pode acontecer? Pode estar respondendo um processo disciplinar, tá? Se a OAB entender que você está ali ou mercantilizando, né? Tratando a advocacia como um comércio, ou captando cliente. A gente sabe que tem muito escritório que paga captador, né? De cliente. Eu já tive aluno aqui, inclusive, que trabalha em escritório como captador de cliente, né? Vai aí nas empresas para estar buscando cliente, mas como não chega denúncia na OAB, as pessoas continuam trabalhando, né? Infelizmente é essa a realidade. Mas aqui eu tenho que ensinar para vocês o que a OAB vai cobrar de vocês, tá? O que vocês vão querer fazer depois e assumir os riscos com a OAB de vocês, daí o problema é de vocês. Mas aqui é isso, tá? É isso que pode. Tá tudo Professora, certo? Diga. antes de você continuar, eu tenho duas perguntas. A primeira, qualquer um pode fazer denúncia ou tem que ser um advogado? Não, qualquer um. Só Legal. não pode ser anônima. Tá, mas tem que ir na OAB e fazer um processo formal. Isso. No caso, aí, sabendo que não pode ser anônimo, você tem uma pessoa que você conhece, eu vou e denuncio a doutora Aline. Você vai ter acesso que eu te denunciei? Não. Vou. Então você tem acesso a isso aí. Segunda coisa, se o advogado ele não pode fazer uma publicidade para angariar clientes, como que esses, principalmente para quem que vai estar saindo agora e vai estar montando clientela, como que esses clientes vão chegar até você? Bom serviço, Karen. Meus alunos sempre perguntam isso. A melhor propaganda de um advogado é o boca a boca. É o que os clientes passam um para o outro. É o único que a gente pode. O que você pode fazer, que eu vejo que muitos advogados fazem, né, muitos conhecidos meus, é que eles fazem vídeo na internet, informativo, entendeu? Tipo, informando algum tipo de direito, alguma coisa nesse sentido. Mas isso é recente, né, gente? Porque há quanto tempo a gente tem aí Instagram, Facebook, né? Então, é isso. Tem que ser informativo. Então, você vai ali, vai fazendo isso, e daí as pessoas acabam te procurando porque vê que você tem um conhecimento sobre aquilo ali. Mas o que realmente traz cliente para a gente, esse cliente honesto nosso, né, sem essa captação, é o boca a boca. E eu digo que esse realmente funciona. Eu, por exemplo, eu tenho em Paysandu, eu acho que eu já falei para vocês, tem um cliente que só dele eu já fiz 2 divórcios. Aí eu já fiz uma ação da mãe dele, já fiz um outro divórcio de um mecânico dele, e assim vai. É o boca a boca. Eu já atendi aluno da faculdade, entendeu? Porque já me procurou, porque às vezes conhece a gente da faculdade, então às vezes acaba sabendo do serviço que a gente presta. Então é assim, é o boca a boca, é de um passar para o outro, principalmente um cliente passar para o outro.
É assim que funciona. É o jeito ideal, entendeu? Depois, quando você se torna um escritório renomado, né, um bambambam e tal, tipo um Medina da vida, uma Ada Pellegrini, aí isso aí vem com mais facilidade, né? Porque daí o teu próprio nome já faz. O Medina mesmo, ele faz direto publicação no Instagram, ele é daqui de Maringá, ele é professor da UEM, é um dos caras mais renomados em processo civil do Brasil. Ele até participou da feitura desse último Código de Processo Civil de 2015, do projeto dele, e ele sempre publica ali foto dele estudando, foto de julgados do STJ, STF, entendeu? Mas ele é um cara que não precisa mais fazer propaganda, entendeu? Um parecer do Medina para você juntar no processo deve custar aí mais de 10 mil reais. Não é nem para ele te defender ou qualquer coisa desse tipo, entendeu? E é um cara que é daqui de Maringá, tranquilo, entendeu? Que você encontra ele aí, é um ótimo professor ali na UEM, entendeu? Não é aqueles professor que subiu para a cabeça. Então, é o boca a boca. Os meus alunos sempre perguntam, mas como que eu vou conseguir cliente? É o boca a boca, é o bom atendimento, entendeu? É você fazer aquele bom atendimento, e bom atendimento não quer dizer ganhar ação, tá, gente? Isso não é isso que é bom atendimento. Bom atendimento é você fazer o possível e explicar ali para o cliente quais são as chances. Eu sempre falo para os meus alunos que você nunca pode falar para um cliente que é 100% de chance que ele vai ganhar aquela ação. Por mais que tenha um artigo de lei ali falando que aquele é o direito dele, entendeu? Você pode falar aí que ele tem uma grande chance, mas que não tem como você garantir, porque não é você que decide. Quem decide é o juiz, e pode ter recurso, né, para o TJ, para o STJ, para o STF, né? Então, não é você que decide. Então, é isso que eu falo. Nunca falem para o cliente, é 100% de chance que vai ganhar, porque nesses casos é onde o advogado se queima. Tá? É onde o advogado se queima. Ou você vai ganhar no mínimo 50 mil reais, 10 mil reais. Também não quantificar, tá? Não quantificar. O que você pode falar, aqui na média, em Maringá, o valor costuma ser tanto, mas isso é a média, não quer dizer que no seu caso vai ser esse, pode ser mais, como pode ser menos, porque isso também pode te fazer perder o cliente, tá? Professora, por exemplo, a gente vê que tem aí especializações, né, nessa área, e é muita. A gente se forma como se fosse um clínico geral. Isso. Né? Sabe um pouco de cada coisa. Mas aí depois, quando você vai trabalhar, você tem que já escolher o caminho que você vai tomar para se especializar, ou vai... Marcos, não tem essa obrigação, tá? Não tem essa obrigação, mas dificilmente, quando você estiver lá no nono semestre, mais ou menos, às vezes até antes, vai ter alguma matéria que vai ter te chamado mais atenção, tá? E daí, provavelmente, você vai acabar querendo trabalhar com aquela matéria depois que você sair da faculdade, daí você vai se aprofundar. Mas você pode advogar em tudo. Dificilmente a gente tem advogados que advogam em tudo. O que acontece é da gente ter escritórios de advocacia que atendem todas as áreas, mas daí tem um advogado ou mais de um advogado para cada área, tá? Mas você não é impedido, não é igual na medicina, entendeu? Eu tenho que fazer especialização para neurologista para fazer cirurgia na cabeça, entendeu? Na advocacia a gente não tem isso. Você pode atuar em tudo? Pode. Agora, se você vai conseguir, aí é outra questão. Por exemplo, dificilmente alguém trabalha com penal e direito do trabalho. O Alexandre pode falar, né, Alexandre? O pessoal aí do 10º semestre, dificilmente alguém consegue trabalhar com essas duas áreas junto.
Normalmente, quem trabalha com uma não trabalha com a outra. Então, no começo, eu acho que vai mais generalizado, né? Que aí, assim, principalmente as pequenas causas, né? Consumidor, né? Civil em geral, assim, tudo que é pequenininho. Só que aí depois vai passando o tempo, vai se especializando e vai pegando as grandes causas, né? Ao menos é isso que eu vejo na maioria dos advogados recém-formados, pegando tudo que aparece. E geralmente é coisa pequena, né? Eu, por exemplo, eu nunca peguei nada de criminal. Para falar que eu nunca peguei nada de criminal, eu peguei uma vez da minha manicure um G-Crim, que era um cigarro de maconha que a filha dela tinha sido pega. Mas eu fui só para acompanhar também, para fazer a transação, né? Para fazer o acordo. Mas nunca fiz penal. E, na verdade, a área que eu trabalho não foi nem eu que escolhi, foi o direito que me escolheu, entendeu? Apareceu vaga naquela área, eu estava precisando, eu tinha acabado de tirar minha OAB, e daí eu fui, daí comecei a estudar, comecei a me dedicar, e daí depois os outros empregos acabaram aparecendo para mim naquela área. Então, hoje eu dou aula de direito do trabalho também por conta disso, por conta de eu trabalhar nessa área. Mas não foi a área que eu escolhi, entendeu? Meu mestrado, por exemplo, é em direito civil, é em direito médico. Não tem nada a ver. Mas foi o direito do trabalho que eu acabei escolhendo para trabalhar. Mas a gente pode trabalhar com qualquer área. Beleza? Professora, uma dúvida. Diga. Em relação à captação de clientes ainda, você pode falar para o seu cliente te indicar para outras pessoas ou você não pode fazer isso? Ah, você pode? Pode? Você pode. O que você não pode é, tipo, ficar deixando cartão, sabe? Um monte de cartão para ele. Gente, na verdade, assim, é o que está na lei, né? A gente sabe que na prática não é isso que acontece, né? Você não pode, por exemplo, meu irmão é médico, eu vou deixar um monte de cartão de advogado lá no consultório dele, né? Não é assim que funciona. Ou num cartório, né? Que muitos atos lá precisam de advogado, vou deixar o meu cartão de advogado lá. Não funciona assim. Mas, se, por exemplo, um cliente procurar, você faz tal coisa porque um amigo está precisando. Ah, faço, pode me indicar. Assim. Professora, Oi. pela questão das revisões, ações revisionais, a propaganda que você vê na televisão, tem muito advogado, eu creio que é advogado que faz, mas é escancarado essas propagandas na televisão. Então, o que acontece? Essas empresas aí, na verdade, assim, são empresas de assessoria, e daí elas têm um advogado como empregado, entendeu? Ou que presta o serviço para eles. Então, não é escritório de advocacia. Por isso que elas fazem propaganda. Mas é um trabalho do advogado, né, na verdade. O advogado que faz a revisão, né? Então, depende, porque eles podem conseguir ali fazer o acordo administrativamente, sem advogado. Ah, entendi. Entendeu? Não necessariamente precisa entrar com a ação, por isso que são empresas de assessoria. E daí eles têm advogado contratado ou tem um escritório que presta serviço para eles, caso precise entrar com ação. Mas eles não são escritórios de advocacia, tá? Entendi. Então, vamos lá, gente, continuando. Última pergunta. Fala, cara. Para nossas próximas matérias, você vai dar mais alguma aula para gente? Você está no primeiro, né, Karen? Vou. Uhum. Porque a gente tem algumas matérias de direito mesmo no próximo semestre. Provavelmente no próximo semestre eu devo dar história do direito. É a história que eu dou no segundo semestre, gente? O 10º, lembra? É que esse 10º aqui eu dei tanta aula para eles. A senhora deu história do direito e depois na parte Contratos. civil 4 contratos. Contratos, mas não estou dando mais contratos. Talvez eu dê alguma coisa de direito do trabalho também, que às vezes eu já dei na faculdade prática, né?
Mas no próximo semestre, provavelmente, vocês vão ter história do direito comigo, Karen. Então, vamos lá. Todo aquele processo histórico lá do Código de Hammurabi, essas coisas não, vai lá atrás, né? Isso. Direito romano, aquelas coisas lá. Na verdade, a gente vai ver antes daquilo, Marcos. A gente vai ver lá naquele livro Cidade Antiga, do Fustel de Coulanges. Vixe, eu li aquilo lá. Nossa. Antes do homem viver em sociedade. A gente começa lá, falar do direito lá. Começa na Grécia, então, essa confusão toda? Antes da gente ter países. Antes do homem viver em sociedade. Vixe, Maria. Antes ainda. Andando no pé da lascada ainda. A divisão da caça, cara. Isso, quando a religião ainda era o direito. O que a religião impunha era as regras. Vamos lá, então, meus amores. As vedações. Então, o que não pode? Está lá no artigo 40, tá? O artigo 40, ele estabelece ali quais são as vedações no que tange a publicidade do profissional advogado. Então, os meios utilizados para essa publicidade profissional devem ser compatíveis com as diretrizes estabelecidas ali no 39, o que a gente falou. Então, tá aqui no 40, gente. Aqui no 40 tá tudo que não pode, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Os meios utilizados para a publicidade profissional hão de ser compatíveis com a diretriz estabelecida no artigo anterior, sendo vedados. Então, é proibido a veiculação da publicidade por meio de rádio, cinema e televisão, o uso de outdoors, painéis luminosos e formas assemelhadas de publicidade. Gente, até a placa ali da entrada do escritório de vocês tem que ser uma coisa discreta, tá? Não pode ser uma coisa chamativa, com luz pisca-pisca, não pode ter nada disso, tá? E tem que ter o número da OAB do advogado responsável ou da sociedade de advogados. Inscrições em muros, paredes, veículos, elevadores ou qualquer espaço público. A divulgação de serviços de advocacia juntamente com a de outras atividades ou a indicação de vínculos entre um e outros. Então, por exemplo, eu não posso ter um escritório de advocacia, por exemplo, eu e o meu irmão que é médico, entendeu? Trabalhar para médicos e ter um médico também aqui, ou o que acontece normalmente com um contador, né? O que você pode é ter, por exemplo, um escritório de contabilidade e ter um advogado empregado, ou um escritório de advocacia e ter um advogado, um contador empregado, tá? Que trabalhe lá. Mas lá na fachada não pode estar advocacia e contabilidade, tá? É isso que não pode. A advocacia é o único ramo que não pode vincular com absolutamente nada, só com a advocacia. Fornecimento de dados de contato, como endereço, telefone, em colunas ou artigos literários, culturais, acadêmicos, jurídicos, publicados na imprensa, bem assim quando de eventual participação em programas de rádio e televisão ou veiculação de matérias pela internet, sendo permitida a referência de e-mail. Aqui em Maringá a gente tem uns programas, né, que são daqui de Maringá, regional, aqui da nossa região, e normalmente tem algum advogado, principalmente previdenciário, lá tirando alguma dúvida, tá? Eu sei que normalmente tem o telefone do escritório de advocacia desse advogado, mas não pode. Então, o advogado pode ir na televisão, dar entrevista? Pode, desde que seja de caráter informativo. Ele pode passar o telefone, o endereço? Não. O que ele pode passar? O e-mail, tá? Ele pode estar passando o e-mail dele, ok? Utilização de mala direta, é aquelas cartinhas que o banco manda para gente, sabe?
aquilo lá. Distribuição de panfletos ou formas assemelhadas de publicidade com o intuito de captação de clientela. Então, gente, ó, presta atenção. Esses 6 incisos é o que não pode ser feito como publicidade, tá? Publicidade e propaganda. Então, isso aqui é o que não pode ser feito. Parágrafo único. Exclusivamente para fins de identificação dos escritórios de advocacia, é permitida a utilização de placas, painéis luminosos e inscrições em suas fachadas, desde que respeitadas as diretrizes previstas ali no artigo 39. Então, eu posso ter uma placa com o nome do meu escritório? Pode. E tenho que ter o quê? A inscrição da OAB, tá? Se é escritório de advocacia, o número da OAB daquele advogado. Se é uma sociedade, o número da inscrição daquela sociedade de advogados, ok? Sóbria, daquele jeito que está ali estabelecido no artigo 39. Colunas e texto em meios de comunicação social. Então, o advogado que tiver aí comunicação social, Instagram, Facebook, ou ele escreve para algum jornal, tá? Não pode induzir o leitor a litigar nem promover a captação de clientela. Então, ele pode só fazer o quê? Vir lá e dar alguma informação, tá? Ah, o STF julgou agora as revisionais de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pronto, acabou. Ele não pode vir e incentivar as pessoas a entrarem com uma ação contra o INSS ou contra o FGTS ou qualquer coisa desse tipo, tá? O advogado não pode se valer de meios de comunicação para angariar cliente e estimular a litigiosidade desenfreada. Contudo, pode o advogado veicular críticas jurídicas doutrinárias. Então, teve alguma decisão que você discordou, que você concordou, pode vir e pode falar também, tá? Não tem problema nenhum. Não pode estar com essa intenção de estar estimulando as pessoas a entrar com a ação, tá? O que você pode é estar passando informação. Lembra sempre da informação, tá? Artigo 41, que é o que vai estar falando disso, né? As colunas que o advogado mantiver nos meios de comunicação social ou os textos que por meio deles divulgar, não deverão induzir o leitor a litigar nem promover dessa forma a captação de clientela, que é aquilo que a gente estava falando ali. Conduta vedada. Então, ali o artigo 42 vai trazer mais uma série de vedações aos advogados no que ele pode fazer ali na vida profissional dele. É vedado ao advogado, então é proibido responder com habitualidade a consulta sobre matéria jurídica nos meios de comunicação social. Então, eu posso ir toda semana para a televisão, para o rádio, para ficar dando entrevista? Não, tá? Debater em qualquer meio de comunicação causa sob patrocínio de outro advogado? Não posso. Então, eu não posso ir para um programa ou para a minha página do Instagram, do Facebook, e ficar discutindo um processo que não é meu. Abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão e a instituição que o congrega. Então, não posso ir ali e começar a falar mal da OAB, alguma coisa nesse sentido, ou que vá prejudicar a instituição, né, a OAB no caso. Divulgar ou deixar que sejam divulgadas listas de clientes e de demandas, tá? Então, também não posso ali pegar uma lista de clientes e sair repassando as demandas que eu tenho, tá? Quantos clientes que eu tenho, quais as demandas, a minha lista de demandas, tá? Porque daí o que acontece? Tem gente que fala, essa pessoa tem tantos processos, olha, ela ganhou tantas ações contra essas pessoas, então vou procurar ela.
né? Que é o que normalmente acontece. Então, isso eles entendem que é captação de clientela, por isso que é proibido. Insinuar-se para reportagens e declarações públicas, tá? Então, insinuar aí no sentido de estar fazendo captação de clientela, tá? Então, aqui o artigo 42 também vai estar falando o que é proibido ao advogado. Participação em programas. Então, já falamos que o advogado, ele pode participar ali de programas de rádio, de televisão e de outros meios de comunicação, tá? Desde que faça com cautela, sem expor colegas ou clientes. Então, ele não pode ir lá e, né, fazer uma coisa chamativa, falar de outros advogados ou contar casos de clientes especificamente, tá? Deve visar exclusivamente a objetivos ilustrativos, educacionais e instrutivos, sem propósito de promoção pessoal ou profissional, tá? Ele tem que estar ali para passar informação sobre o direito que uma população, de modo geral, tem, tá? Ficando vedado falar sobre métodos utilizados por si ou por seus colegas. Ah, então, chega lá e falar... que eu trabalho da seguinte forma, eu uso tal julgados, né? E assim eu venho ganhando as ações, ou fulano de tal trabalha de tal forma. Então, não pode, tá? Em suma, não pode se valer para sua autopromoção, nem tecer críticas a colegas de profissão, tá? Então, não posso me autopromover e nem criticar os meus coleguinhas. Aí aqui está o artigo 43. O advogado que eventualmente participar de programa de televisão ou de rádio, de entrevista na imprensa, de reportagem televisionada ou veiculada por qualquer outro meio para manifestação profissional, deve visar objetivos exclusivamente ilustrativos, educacionais e instrutivos, sem propósito de promoção pessoal ou profissional, vedados pronunciamentos sobre métodos de trabalhos utilizados por seus colegas de profissão. Parágrafo único. Quando convidado para manifestação pública, por qualquer modo e forma, visando o esclarecimento de tema jurídico de interesse geral, deve o advogado evitar insinuações com sentido de promoção pessoal ou profissional, bem como de caráter sensacionalista. É óbvio que isso ocorre? É óbvio que isso ocorre, tá? Mas tem que tomar cuidado, porque esse tipo de profissional pode estar respondendo processo aí disciplinar. Regras da publicidade. Além ali do que a gente já falou, no 39, também tem ali no 44, que é proibido a inclusão de fotografia pessoal ou de terceiros e nem a menção de empregos, cargos ou funções que tenha ocupado. Só pode colocar que é professor universitário. Ó, eu aqui, ó. Tá? Então, não pode o advogado, por exemplo, fazer um cartão, não sei se eu tenho um cartão meu aqui. Ele pode colocar no cartão, por exemplo, que ele já foi procurador, que ele já foi juiz, que ele já foi promotor? Não, não pode, tá? O que ele pode é colocar que é professor universitário. O meu, por exemplo, ó, só tem que eu sou advogada, nem que eu sou professora universitária, não tem. Estou tampando aqui só porque é por causa do endereço, para não falarem ainda que eu estou fazendo propaganda, tá? Então, é só isso, tá? No máximo, colocar que é professor universitário. Não pode colocar mais nada. Deixa eu só guardar aqui. Aí aqui o 44 vai estar falando, ó, o profissional que promover ou nos cartões e material de escritório que se utilizar, o advogado fará constar seu nome ou nome da sociedade e os números da inscrição da OAB, tá? Então, o cartão tem que ser daquela forma ali, bem simples, tá? Não pode ficar fazendo autopromoção, por exemplo, que eu sou mestre,
que eu já fui procuradora, eu nunca fui procuradora, tá, gente? Só tô falando, tá? Eu já fui juíza ou qualquer coisa desse sentido, tá? No cartão tem que estar o nome, a OAB e daí, óbvio, né? Endereço, telefone, porque você vai estar entregando para um cliente teu para ele poder ir no seu escritório. Nada mais além disso. Poderão ser referidos apenas os títulos acadêmicos do advogado e as distinções honoríficas relacionadas à vida profissional, bem como as instituições jurídicas que faça parte e as especialidades a que se dedicar. O endereço, e-mail, site da página, QR Code, logotipo e fotografia do escritório, tá? Não é do advogado. O horário de atendimento e os idiomas em que o cliente poderá ser atendido. É vedada a inclusão de fotografias pessoais ou de terceiros nos cartões de visitas do advogado, bem como a menção a qualquer emprego, cargo ou função ocupado, atual ou pretérito em qualquer órgão ou instituição, salvo de professor universitário, tá? Patrocínio de eventos culturais. Então, pode fazer como forma de publicidade, patrocínio de eventos ou publicações de caráter científico ou cultural, bem como a divulgação de boletins, desde que seja enviado somente a seus clientes interessados ao meio jurídico. Então, você pode patrocinar um jornalzinho, fazer um boletim mensal ali do seu escritório, das decisões que está saindo no STF, de artigos ali que os advogados do escritório escrevem e mandar para os clientes e para pessoas que são interessadas ali do meio jurídico? Pode, tá? Posso patrocinar um congresso, alguma coisa desse tipo? Posso, tá? Mas não pode, nesses patrocínios, realizar uma publicidade agressiva de seu escritório e serviços, tá? Tem que ser uma coisa discreta, que vai estar aqui no artigo 45. São admissíveis como forma de publicidade e patrocínio de eventos ou publicações de caráter científico ou cultural, assim como a divulgação de boletins por meio físico ou eletrônico, sobre matéria cultural de interesse dos advogados, desde que a circulação fique ali adstrita, restrita a clientes e a interessados do meio jurídico, tá? Então, pode, mas dessa forma. Publicidade na internet. Também deve obedecer ali os requisitos do artigo 39. E você não pode oferecer seu serviço para os clientes. Então, quando você for fazer o seu videozinho ali no Instagram, no YouTube, no Facebook, você só pode passar uma informação. Você não pode vir no final e falar, venha conversar com a gente, procure o nosso escritório, tá? Que isso é captação de clientela. Então, vai estar lá o 46 e o 47 falando dessas normas da internet, tá? A publicidade veiculada pela internet ou por outros meios eletrônicos deverá observar as diretrizes estabelecidas nesse capítulo. Parágrafo único. A telefonia e a internet podem ser utilizados como veículo de publicidade, inclusive para o envio de mensagem a destinatários certos, desde que estas não impliquem o oferecimento de serviços ou representem forma de captação de clientela. Gente, vocês não podem ficar ligando para o cliente igual as empresas de telefonia ligam para a gente, tá? Não é isso. Então, se você tem um cliente que você sabe que tem um tipo de contrato, ou algum tipo de problema lá, e você sabe que teve uma decisão, então você pode buscar esse cliente e falar para ele, né? Saiu uma decisão do STF sobre isso, você tem esse tipo de contrato ainda, alguma coisa, quer tá dando uma olhada, tá? Singelo, discreto. 47. As normas sobre
publicidade profissional constante deste capítulo poderão ser complementadas por outros que o Conselho Federal aprovar, observada as diretrizes desse código. É isso, então. Pouca coisa, né, gente? Mas, ó, lembra, sempre que você ficar na dúvida sobre a questão da publicidade, você tem que pensar o seguinte: é informativo? O que eu estou passando é informativo ou é captação de clientela? Se for informativo, ok. Se for captação de clientela, não pode. Parece que essa parte de hoje parece que dá para entender melhor de tudo que veio até agora. Porque a gente sabe, né, o que não pode, então, se não tiver dentro daquele espaço... Mas não é, Marcos, é que também já faz um tempo que você vem ouvindo eu falando aqui, então começa a entender mesmo, é assim mesmo, é normal. Professora. Diga, Karen. Ai, desculpa, acho que o Marcos ia continuar. Não. 3 perguntas. Quando a pessoa trabalha para uma grande empresa, ela tem lá a clientela que ela trabalha, quando ela sai, ela leva esses clientes com ela, isso é ético ou não? Ou está previsto ali? Vai depender do tipo de contrato que ela tem com essa empresa. É uma empresa ou é um escritório de advocacia? Um escritório. No caso, assim, se a pessoa trabalha já na área, ela tem lá uma clientela que ela trabalha e ela resolve abrir ou o próprio escritório ou migrar para um outro escritório, se ela leva essa clientela, se ela deixa... Não, os clientes são do escritório. Ah, tá, então ela não Agora, pode. se algum cliente quiser deixar o escritório para ir com esse advogado, daí é problema do cliente. Ninguém é obrigado a nada nessa vida, a não ser em virtude de lei. Beleza. O outro, ali no meio ficou um pouco confuso. Quando a pessoa, o advogado, ele participa de programas, seja de rádio, seja de TV, ele pode ir esporadicamente ou ele pode, se ele tiver um programa que ele participa toda semana? Não, esporadicamente. Não pode ser habitual. O artigo fala em habitualidade. Uhum. Aí vai da OAB entender o que é habitual, né? Eu entendo que se a pessoa for mais de uma vez por semana, toda semana, pode entender que é habitual, né? Tipo, se eu fosse lá na Ana Maria Braga toda sexta-feira responder pergunta de direito do trabalho, vocês não entender que é habitual? Ah, hoje é sexta-feira, a advogada tá lá. É habitual, né? Então, habitual, o artigo veda. E a última pergunta que eu ia fazer que você tinha comentado no artigo 46, que eu coloquei assim, somente o cliente ou para clientes futuros. Ele tem lá essa matéria, uma lei nova, uma coisa que ela queira inteirar para esses clientes. É só para os clientes que ele já tem ou para uma pessoa nova ele pode também estar fazendo essa proposta, digamos assim, ligando, mandando um e-mail? Não, a não ser que seja alguém que ele já tenha uma relação. Por exemplo, é um cliente que veio e na época estava aguardando. Por exemplo, agora desse do FGTS aí, parece que teve julgamento. Eu teve um monte de gente que me procurou no começo do ano e eu falei, não, agora não dá para entrar, tá esperando julgamento. Então, agora eu posso dar retorno para esses clientes, saiu o julgamento, tá? Mas eu nunca advoguei para eles, entendeu? Eles me procuraram e agora eu vou dar um feedback para eles. Tem que ter alguma relação ali, cara, porque se não tiver nenhuma relação, é captação de clientela. Aí vai ser igual a Vivo, a Oi, essas empresas fazem que fica ligando para a gente oferecendo telefone, né? E às vezes a gente já é até cliente deles. Porque tem um caso, é uma pessoa que eu comecei a seguir faz pouco tempo e descobri que ele era do Paraná, porque ele fez ele tem Instagram, então ele fez ali sei lá, se é um TikTok, o que é, falando que tá para sair um processo em que a Copel vai revisar o sistema de tributação deles. Então, ele falou, os últimos 5 anos, vocês vêem a documentação, porque se sair, vocês já têm essa documentação certa para colocar. E aí, agora que você falando sobre isso, querendo ou não, ele deu ali
né? É uma coisa que Não ele vai captar cliente ali. Então, o que não ele pode é quando saiu o julgado, ou ele podia ter vindo falar que está sendo processado e tal, né? E que tem que aguardar. E quando sair, né? Ele pode vir falar qual foi a decisão e no que isso vai interferir para o cliente. Agora, eu entendo que se ele está falando aí já qual que é a documentação que está juntando, isso no meu entender, tá? Pode ser que eu entenda que aquilo ali é captação de clientela. Pode ser que ele justifique e fale assim, não, mas quem garante que essa pessoa vai entrar com ação contra mim? Dependendo do valor da ação, ele pode entrar até sem advogado no juizado, entendeu? Se for um valor aí de até 20 salários mínimos, ele não precisa nem de advogado, eu só estou instruindo a pessoa como que ela tem que fazer. Ah, não, então tá certo, porque ele fala no vídeo que, dependendo do caso, não precisa nem de advogado, que a pessoa pode entrar sozinha. Então pode ser que não seja considerado captação de clientela e, na verdade, é só informação. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Obrigada. Por nada, Karen. Professora, boa noite aí, que eu também hoje foi meio puxado. E descansa, porque não tem como. Descansar, o corpo não aguenta. Não Valeu. aguenta. Um abraço, gente. Um Obrigado abraço. por tudo. Meus queridos, então a gente não tem mais aula, né? Porque dia 1º, quinta-feira que vem, já começam as provas, já coloquei as provas lá, tá? Aquele mesmo esqueminha do bimestre passado. Façam todas as atividades, por favor, porque na semana de provas eu vou fechar as atividades, tá? Dia 1º eu fecho todas as atividades, então quem não fez vai ficar sem nota. Esse bimestre a prova vale 5, isso, 5, 3,5 das atividades e 1,5 da multi, tá? Então, prestem atenção aí, porque é bastante ponto das atividades, são 3,5 pontos das atividades, ok? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? A matéria da prova vai até aqui, tá bom? Beleza, Beijo. professora. Bom descanso aí. Tchau, boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada. Descanse. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Até mais. Professora, Diga. posso fazer uma pergunta a nível pessoal? Pode, Jardel. Só parar de gravar aqui. Pode falar.